Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Também queremos cumprimentar aqueles que nos acompanham pela internet ou pelo rádio. E, como nós sabemos, o Senhor tem prazer na comunhão dos santos. Então eu quero convidar você, nesse momento, a ficar de pé e compartilhar uma palavra de alegria, compartilhar uma palavra do Evangelho com a pessoa que está do seu lado, desejando a ela um excelente domingo. Os irmãos podem se sentar, nós vamos, enquanto ouvimos o prelúdio, dedicar mais uma vez as nossas vidas ao Senhor, pedir que Ele nos molde à imagem do Seu Filho.
A tentação da idolatria, desde muito cedo, foi algo contra o que o povo de Deus teve que lutar. E algumas pessoas, ainda hoje, idolatram imagens, outras idolatram dinheiro, algumas sofisticaram um pouco mais a idolatria, idolatram ideias, idolatram o próprio ego. E nesse momento nós vamos ler um texto juntos, e eu convido você a ficar de pé, que nos exorta que só Deus tem o primeiro lugar, deve ter o primeiro lugar em nossas vidas e é digno de ser adorado. Então diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de ti. E é ao Senhor, o nosso Deus, que nós vamos louvar nesse momento. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos orar juntos. Senhor, agradecemos porque foi o teu amor, a tua bondade, a tua graça que nos chamou à existência. Agradecemos porque, por meio do teu Filho, nos redimiu dos nossos pecados, nos deste vida eterna. Te agradecemos porque, por meio do teu Espírito, o Senhor tem nos guiado, porque por meio do teu Espírito, o Senhor tem aberto os nossos corações. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a nos inclinarmos cada vez mais diante do teu Filho Jesus. Que o Senhor nos ajude a vivermos alinhados com a vida do teu Filho Jesus. Que Ele seja o centro do nosso viver,
que Ele seja o nosso norte, a nossa direção, que a Tua igreja o tenha sempre como referência e cabeça. Que nesses próximos dias, onde muitas pessoas darão vazão aos prazeres e às vontades e aos desejos, nós tenhamos a coragem de reafirmar o nosso compromisso com Cristo. Essa é a oração que fazemos, no nome dEle. Amém. Vamos mais uma vez ler juntos a palavra de Deus, que diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Na magnificência gloriosa da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas meditarei. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e eu contarei a tua grandeza. É isso que vamos fazer agora cantando, contar a grandeza do Senhor. Espírito
pobres diante do trono de Deus. Quando salvos os perdidos, os santos e os remidos, a face verão de Deus e se reis de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. E vales, montanhas e mares, seu nome irão louvar. O maravilhoso, amigo bondoso, pra sempre irá reinar e se de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. A luz do mundo é Jesus. Venceu lá na cruz e se renderão. Reis de joelhos virão, louvando louvando a Cristo, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor, pois é o amor, o amor de Deus. O que é que você tem posto a sua fé? O poeta escreveu: em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. É isso que nós vamos declarar aqui. Enquanto estivermos declarando isso, que colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós vamos entregar também os nossos dízimos e ofertas.
Convido a vir ao microfone, orar a Deus, agradecendo a Ele os dízimos e as ofertas, as bênçãos todas que o Senhor nos tem dado. Quero convidar o irmão Walter Elmiton Barbosa II. Ele orará a Deus, agradecendo, como eu disse, e também intercedendo pelos irmãos cujos nomes temos na nossa lista de intercessão. Lícia Machado, Maria Barcelos, Maria Ermelinda, Maria Machado, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Nelita Decotelli, Neri Augustines Alves, Niel Fiô, Regina Lúcia Dias, Sara Carleane, Tereza Ferreira, Vânia Carvalho, Walter Lopes. Vamos orar ainda pelos irmãos Alice Neves de Oliveira, pastor Antônio Manso, a irmã Maria da Glória, a irmã Nádia Richa e a irmã Maria Loureiro Hansen. Agradecendo a Deus também que o Danielzinho, um dos dois gêmeos nascidos na semana passada, filhos de Raquel e Tiago Profir, já está em casa. Então, curvemos as cabeças e oremos a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome para poder adorar o Seu nome, aprender mais de Ti. Agradeço pelas ofertas. Eu te peço para que esteja suprindo a todos nós das nossas necessidades diárias, cotidianas, Senhor Deus. Também quero lhe pedir pelas pessoas enfermas, pelas pessoas que precisam dos seus cuidados, Senhor Deus, as pessoas que foram mencionadas, que desejam a intercessão nossa, a tua atuação sobre a vida deles, para que esteja suprindo das suas necessidades, e também pelo recém-nascido, Senhor Deus, que ele já está em casa, que o Senhor esteja abençoando essa família. Agradecemos pela restauração da saúde, por ter dado tudo certo no parto, Senhor Deus, e pela restauração. Obrigado por tudo que nos tem feito. Continue conosco ao longo desse dia, desse culto, Senhor Deus, e também para que na próxima semana, Senhor Deus, quando a igreja, infelizmente, não poderá abrir as suas portas, nós possamos utilizar esse momento para falar da palavra de Deus para as pessoas que não conhecem a Ti. Em nome santo do Seu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigado, irmão. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos abrir nossas Bíblias ou acessar o texto bíblico, se ele estiver em formato eletrônico, em primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Esse texto pertence à narrativa que trata do desafio do profeta Elias aos profetas falsos de Baal. 1 Reis 18, 21. Diz assim a palavra de Deus: Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de lê-la, de ouvi-la, de nela meditar. Obrigado pelo privilégio de pregá-la. Obrigado pelo momento tão especial que é este, enquanto vamos ouvir, Senhor, a Tua voz. Pedimos que cesse a voz do homem e cresça e fale bem alto a voz do Teu Espírito, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Abençoa os que aqui estamos neste santuário, abençoa os que estão nos acompanhando pela internet, os que nos acompanham pelo rádio, ou os que participam deste culto também, Senhor, ouvindo uma gravação. Seja como for, abençoa-nos a todos e dá-nos ouvir neste instante o Teu recado para o nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queira assentar-se. Todo estudante da Bíblia, todo leitor da Bíblia sabe que, depois de 4 décadas arrastando-se pelo deserto,
o povo de Israel finalmente se estabeleceu na terra de Canaã, não é isso? Que vitória, irmãos! Entrar naquela terra, pisar naquela terra, uma vitória fantástica. Mas uma arapuca aguardava os israelitas depois que eles entraram em Canaã. Uma arapuca. Eles encontraram na terra dos cananeus um culto muito popular e muito atraente. Era um culto assim fantástico, de televisão de outros países vir e filmar. Era um culto assim de arrebentar mesmo todas as estruturas, atraía muita gente, muitos turistas para Canaã. Era uma festa, um culto chamado a religião de Baal. A religião de Baal, ou também chamado de baalismo. Eu disse popular, foi isso que eu falei? É isso mesmo. E de onde vinha a popularidade do baalismo? Vinha, certamente, de práticas, diríamos hoje, nada conservadoras. Vinha de práticas nada conservadoras. E nesta noite eu gostaria que você pensasse em Baal. Mas pensasse em Baal como um inimigo da sua fé. Alguém que vem atrapalhar o seu crescimento espiritual. Alguém que puxa para baixo, enquanto a palavra de Deus puxa para cima. Primeira coisa que vamos encontrar em Baal é um Deus sem moral. Um Deus sem moral. E quando eu digo sem moral, é moralidade mesmo. Os cananeus criam que Baal os abençoava com a bênção maior para aqueles dias, que era a fertilidade. E fertilidade, você sabe, tem tudo a ver com contato sexual. Fertilidade, né? Mulher fértil, homem fértil, né? Homem também pode ser infértil, né? Não produzir. Então, debaixo desse pretexto, do pretexto de agradar Baal, os adoradores dele priorizavam a expressão sexual. Então daí, olha, só com essa frase, os baalistas priorizavam a expressão sexual, só com essa frase você já pode deduzir como é que era o culto a Baal. Pode deduzir. E essa postura imoral, digamos assim, tem a sua explicação já na própria ideia de como esse Deus era e de como esse Deus vivia. Para você ter uma ideia, os cananeus criam que Baal era casado. Já começa diferente do nosso Deus, que não precisa de casamento, né? Baal era casado. E a sua mulher se chamava Anat. A-N-A-T, Anat. Na verdade, e aí começam as grandes e terríveis revelações do baalismo. Anat era chamada deusa da fertilidade também, e era irmã de Baal. Você ouviu direito? A esposa do Baal era a sua própria irmã. Então vejam que o Deus supremo dos cananeus era casado com a própria irmã, num caso indiscutível de incesto, ou os puristas da nossa língua insistem que a pronúncia certa é incesto. Então, fica aí as duas pronúncias, né? Seja como for, era um caso de incesto ou de incesto. Um irmão casando com a irmã. Agora, imagine, se os deuses de quem os seres humanos esperam santidade se comportavam assim, você imagina os seres humanos, seguidores desses deuses. O que não rolava? E é claro que o culto frouxo abria caminho para uma ética igualmente elástica e hedonista, celebrando o prazer. Vamos celebrar o prazer da carne. A carne valia lá para os seguidores de Baal. Aliás,
Você pensa que eu estou exagerando? Se você ler o capítulo 20 de Levítico capítulo 20, ali você vai ter um quadro assustador de como era a ética baalista. E por que os cananeus eram daquele jeito? Eles praticavam, por exemplo, o incesto, ou incesto, praticavam. Tranquilo, irmão casado com irmão, não tinha nenhum problema. Praticavam a pedofilia, isso pelo qual a nossa sociedade hoje tanto se bate, prática desvirtuada que nossa sociedade deve, com todas as forças, combater. Pedofilia, relação sexual de um adulto irresponsável, louco, com uma criança, ou seja, vitimando uma criança. Então a pedofilia era praticada entre eles, diz Levítico 20. Levíticos capítulo 20 diz também que eles praticavam a zoofilia. Sabe o que é zoofilia? Relação sexual, zoo, já diz, né, animais. Relação sexual com animais. Faziam isso. Levíticos 20 também denuncia que eles praticavam a necrofilia. Sabe o que é isso? Necros, morte. Então, eles praticavam relações sexuais com mortos. Também o capítulo 20 diz que eles praticavam o homossexualismo. Também diz que eles praticavam a poligamia. Então, está notando? Olha, imagina a sua filha chegando em casa e dizendo assim: papai, eu estou gostando de um rapaz. Ah, é? Ele é filho do sacerdote de Baal. Rapaz, eu acho que você nessa hora ia tremer. O quê, minha filha? Filho do sacerdote de Baal? Minha irmã, sai dessa, foge disso. E sabe o que é pior em tudo isso? Eles faziam tudo isso sem o menor constrangimento, faziam isso de cara lavada. Machado de Assis tem uma frase que diz que depois do pecado, o pior pecado é a publicação do pecado. Depois do pecado, o pior pecado é a publicação do pecado. E os cananeus não estavam nem aí. Incesto, necrofilia, pedofilia, homossexualismo, zoofilia, poligamia, tudo que é ia e ismo, eles praticavam. Irmãos, em Levíticos capítulo 20, versículo 23, Deus diz a Israel o seguinte: não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali, de Canaã. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que eles faziam. É a tradução na nova tradução na linguagem de hoje. Não imitem os costumes dos povos. Israelitas, por favor, olha, vocês vão entrar numa terra, mas olha, essa terra é terra suja, porque o povo que mora lá não tem mais jeito. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, ao chegar a Canaã, Israel deveria ter destruído totalmente os cananeus. Deus deu essa ordem ao longo de toda a peregrinação no deserto. Mas cada região dessa nova terra, não sei se você sabe, era dedicada pelos antigos moradores a um Baal. Baal Peor, Baal não sei das quantas. Cada região, né? Baal Caxias, Baal Irajá, Baal Madureira, Baal Tijuca, Baal Copacabana, Baal. Cada lugar tinha um Baalzinho, o nome sempre acompanhando. E o nome Baal, a palavra Baal quer dizer dono. Quer dizer, o dono da Tijuca, o dono do Rio de Janeiro, o dono de Copacabana era Baal. Proprietário também significa isso, senhor, e em alguns casos também significa marido, porque o marido, você lembra, era o proprietário da esposa, né? Ele era o dono da esposa, era assim que era visto antigamente. Então, mal comparando, Israel entra nessa terra e, em vez de ser fiel a Deus, em vez de defender a fé viva no Deus vivo, Israel faz o contrário, irmãos. Israel resolve adotar as práticas dos cananeus, resolve praticar incesto, resolve praticar zoofilia, resolve praticar necrofilia, resolve praticar, zoofilia já falei, pedofilia, homossexualismo, poligamia,
tudo que de ruim os cananeus tinham, os israelitas copiam. Como é que pode isso? Lembra que Deus chamou Israel para ser uma nação sacerdotal, isso é, uma nação missionária, uma nação que iria fazer diferença no contexto das nações. Mas Israel chega e faz o contrário. Mal comparando, o que Israel fez, irmãos, o que aconteceu com os israelitas, é mais ou menos como se um missionário, nós chamássemos aqui alguém para ser um missionário na África. Olha, irmãos, vamos mandar você para a África, você vai para lá, você vai evangelizar os africanos, vai falar de Jesus, vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai discipular, vai ensinar a Bíblia, vai criar uma escola dominical, você vai fazer a obra de um evangelista, vai ser fantástico, irmãos, e nós vamos ficar aqui, ó, orando e sustentando você. Ô, maravilha, hein? Nós vamos ficar aqui orando e sustentando você. Aí o missionário sai daqui, a gente vai ao aeroporto, dá tchau para ele, beijinho, beijinho, né? Anota o celular dele, ele vai ter o WhatsApp, vai se comunicar com a gente. Daí a pouco ele chega lá, cheguei à África, olha, muita necessidade, muita coisa, muito paganismo, tem terreiro de macumba para todo lado, não sei o que. Aí, isso é o primeiro contato. Aí passa um mês, o missionário já não manda mais nenhum relatório nenhum, não diz nada, não fala nada. Daí a pouco a gente sabe por terceiros que o missionário, ao invés de se tornar uma bênção para o povo, a notícia que nos chega é que ele abandonou a fé e agora ele próprio abriu um terreiro. Que é isso, minha gente? Que mundo é este? O missionário que nós enviamos deixou a fé e agora ele mesmo está financiando o terreiro, ele mesmo é propagandista daquelas coisas para as quais ele foi enviado a combater. Tá, eu falei com uma má comparação, né? Mal comparando. Foi isso que Israel fez. Israel devia ser um exemplo, Israel deveria ser santo, como sede santos, porque eu também sou santo, está no Levítico. E Israel chega nessa terra e faz tudo ao contrário. Adota, admite, chama para si as práticas cananeias. Israel absorveu o culto a Baal, assimilou as práticas pecaminosas para as quais a paciência de Deus já havia se esgotado. Agora eu quero falar da paciência de Deus, porque quando todo mundo lê que Deus manda matar os cananeus, todo mundo pensa, mas que Deus é esse, vingador terrível? Já ouviu isso? Estou enjoado de ouvir isso. Todo mundo que ensina a Bíblia mais cedo ou mais tarde depara com esse tipo de argumento, que é um argumento aparentemente muito racional. Mas que Deus faz, não é que Deus faz uma coisa dessa. Só que essa mesma racionalidade não é usada para se lembrar de que Deus deu aos cananeus oportunidades 1000 para que eles largassem aquelas práticas, para que eles fossem outras criaturas. Então a paciência de Deus se esgotou. E a paciência de Deus se esgota, irmão. Ela não é inesgotável. Ela vai. Mas vai chegar um ponto em que ela vai explodir. Um exemplo bíblico, quando Deus selou o seu pacto com Abraão, isso está em Gênesis capítulo 15, Deus disse para Abraão que a descendência dele, do velho patriarca, muito lá na frente, no futuro, voltaria a essa, porque Abraão morava onde? Em Canaã, lembra disso? Abraão morava em Canaã. Então Deus diz, olha, vocês vão sair daqui, vão para o Egito, depois, 400 anos depois, vocês vão voltar aqui para Canaã. Então, o nosso patriarca já havia morado em Canaã. Inclusive, ele mesmo está sepultado em Canaã. Agora, um ano e meio atrás, a gente visitou lá o sepultamento de o túmulo de Abraão, de Sara. Quem mais está lá? Jacó, Leia e Raquel, que está longe. Raquel está em Belém, mas tudo em Hebrom. Nós éramos praticamente os únicos turistas da cidade e fomos lá conhecer o túmulo, onde é uma grande mesquita. A gente tem que tirar o sapato para entrar, mas é uma experiência fantástica encontrar, pelo menos, aquilo que eles supõem, que a história supõe, seja a cova de Macpela, onde que Abraão comprou para nela sepultar a sua Sara querida. Pois bem, irmãos, quando ele ainda estava em Canaã, Deus disse para ele o seguinte, Gênesis 15, 16. 15, 16. E a quarta geração tornará para cá. Isso foi dito em
Canaã. A quarta geração. Aqui é interessante porque nosso modo de contar gerações hoje é diferente. Naquela época, uma geração era contada com 100 anos. As pessoas viviam muito, então 100 anos era uma geração. Então, na quarta geração, ou seja, daqui a 400 anos, essa geração tornará para cá. Por quê? Porque só daqui a 400 anos. Tem explicação em Gênesis 15, 16. Porque a medida da injustiça dos amorreus, cananeus, não está ainda cheia. A medida da injustiça dos amorreus, cananeus também assim chamados, não está ainda, essa medida não está cheia ainda, ou seja, eu ainda estou tolerando, a medida não está cheia, né? Já está pelo meio. Se eles continuarem praticando o que estão praticando, daqui a pouco vai subir mais um pouquinho, daqui a pouco vai subir mais, daqui a pouco vai transbordar. Está entendendo? Gênesis 15, 16, na quarta geração. E em seguida, Deus diz a Abraão, por que então esse retorno só 400 anos depois? Porque a medida da injustiça dos cananeus, dos amorreus, ainda não estava cheia. O que quer dizer isso? Não estar ainda cheia. Quer dizer que Deus estava tolerando, meus irmãos, Deus estava tolerando os pecados dos moradores de Canaã. Tolerando. Mas iria chegar o tempo em que a paciência de Deus iria se esgotar. E aí a medida estaria cheia, então eles seriam destruídos, como foram destruídos da história. Você não conhece nenhum cananeu, nenhum passaporte cananeu, você não conhece, porque eles sumiram da história completamente, conforme instrução da palavra de Deus. É interessante porque tanto objetos arqueológicos, quanto a literatura épica descobertos na atual cidade de Ras Shamra, que antigamente se chamava Ugarit, literatura ugarítica, vem daí, então é no norte da costa da Síria. Tanto os objetos arqueológicos encontrados quanto a literatura, os dois elementos associados, nos dão conta da altíssima pecaminosidade das práticas religiosas dos cananeus, meus irmãos. Triste. Objetos arqueológicos que vão falar da imoralidade daquele povo desse. Se fosse hoje, os cananeus seriam os grandes produtores de filmes pornôs. Só para você ter uma ideia. Eles seriam todos donos de tudo que é tipo de loja que vende coisa que você não precisa conhecer. Eles eram as pessoas mais depravadas daqueles dias. E o culto era muitos deuses. O culto Baal, o culto cananeu era o culto a Baal, era o culto a Moloque. E tinham outros tantos deuses, mas eram todos eles cultos marcados pela presença de um comportamento desregrado. Além disso, o culto a Baal tinha outra característica. Sabe qual é que era? Sacrifício de crianças. Eu plantei muito feijão esse ano, sabe? Eu estou querendo uma colheita, estou esperando uma colheita fantástica. Então sabe o que eu vou fazer? Não, o que você vai fazer? Eu vou até oferecer o meu filho, botar ele no fogo, oferecer ele a Baal, para que Baal me dê muita colheita esse ano, muito feijão. Era assim. O camarada oferecia um filho em troca de bênçãos materiais. Filho valia muito pouco, né? Um filho não valia nada. Quer dizer, o ser humano não valia nada para essa gente. Aliás, é a Bíblia que resgata a antropologia do ser humano. O ser humano passa a ter valor porque Deus dá valor a ele. Isaías diz: eu farei com que o homem seja mais valioso do que muito ouro fino. O homem passa a valorizar mais do que o ouro em Jesus de Nazaré. Mas enquanto esse pessoal está aqui, meus irmãos, é um culto depravado, um culto violento. Imagina você um bebê. Nós estamos lidando com agora de quantas semanas? Não,
12 semanas, né? Imagina pegar um bebezinho indefeso, que não pode dizer uma palavra, que não pode fazer um gesto em sua defesa própria, pegar essa criatura e colocar num forno, fogo queimando, labaredas subindo, você vai e coloca. Eu imagino que as mães deviam desmaiar ali diante daquela fornalha. Coisa impressionante, entristecedora, pecadora, e o resultado é isso que você conheceu, um povo que some da história. Então, nós temos em Baal um Deus sem moral, e nós temos em segundo lugar, em Baal, uma atração fatal para os israelitas. Atração fatal. Irmãos, o povo de Deus tomou posse da terra prometida, mas ao invés de obedecer à ordem de Deus, resolveu adotar a desordem dos homens. Vou repetir. Ao invés de obedecer à ordem de Deus, o povo resolveu adotar a desordem dos homens. Ao invés de serem santos como Deus é, porque Deus mandou, sede santo como eu sou santo, eles se tornaram imundos como os cananeus eram. E o resultado foi o mesmo que aconteceu com os cananeus. O mesmo resultado que aconteceu com os cananeus: a tragédia, a derrota, a humilhação, a escravidão, a morte. E não foi por falta de aviso, porque Deus, antes de aplicar a sua justiça, que é perfeita, antes de determinar, antes de selar o fim de alguém, Ele manda avisos previamente. Ele avisa antes. Claro, não tem como avisar depois, né? Ele avisa. Ele manda dizer: olha, os profetas estão aí, né? Os apóstolos estão aí, a igreja está aí, os crentes estão aí. Moisés, por exemplo, já havia registrado as advertências feitas pela boca de Deus, como diz em Êxodo 23:33. Não deixem que esses povos, os cananeus, vivam na terra de vocês. Não deixem. Se deixarem, Deus está avisando, irmãos, não é maldade não, porque se deixarem, eles farão com que vocês pequem contra mim. Se vocês adorarem os deuses deles, isso será o quê? Armadilha, tem um adjetivo, mortal. Lembra que eu falei no início que era uma arapuca? Arapuca, aqui é outra palavra mais sofisticada. Armadilha mortal para vocês. Vocês vão cair e vão morrer. É como se tivesse um buraco aqui e você não está vendo porque está coberto. Você pensa que é asfalto, aquela rua, aí quando você pisa, você afunda e tem 300 metros de profundidade. Pronto, acabou a sua vida. É isso que vai acontecer com vocês se vocês deixarem essa geração viver. Irmãos, Baal só fez mal a Israel. Só fez mal a Israel. Porque veja só, não só eles faziam essas coisas, e os israelitas também começaram a fazer. Tudo que você me imagina, tudo que eu mencionei agora há pouco, os israelitas começaram a fazer também. Inclusive a prática de oferecer os seus filhos. A prática de queimar os meninos e as meninas lá no fogo ao Deus que vai mandar mais produção esse ano. Porque os cananeus praticavam o sacrifício de crianças e faziam como parte do culto a Moloque e também a Baal. E o Senhor proibiu os israelitas de fazerem isso. Mas o pecado prevaleceu. Prevaleceu tanto, irmãos, que Israel adotou essa prática também. Dá para dormir com um barulho desses? Israel fez a mesma coisa. Olha só, segundo Reis 16:3, diz que o rei de Israel, o rei Acaz, abre aspas, fez passar pelo fogo o seu filho. Você vai dizer: mas é um rei maluco. Vem outro, Manassés, segundo Crônicas 33:6, Manassés, abre aspas, queimou seus filhos como sacrifício no vale do filho de Rinom. E foi tanto menino queimado em Israel, você pensa que é 1, 2 casos só? Nada disso. Foi tanto caso de menino sacrificado que Jeremias 19:5 diz assim:
queimaram seus filhos em holocausto a Baal. Jeremias 19:5, queimaram seus filhos em holocausto a Baal. Meus irmãos, os israelitas fizeram isso. O povo de Deus fez isso. O povo de Deus trocou a liberdade do Senhor pelo despotismo da religião baalista. E como o pacto sempre foi de mão dupla, né? Você sabe disso? É uma via de mão dupla, isto é, os israelitas seriam abençoados se obedecessem. Sempre tem os dois lados. Deus abençoa porque esse obedece. Esse desobedece, Deus não abençoa. É assim, é o pacto, os termos do pacto de Deus com Abraão e com a raça humana para salvá-la, é nesse sentido: obedece, é salvo, crê, é salvo, não crê, é condenado. Não tem outra maneira de articular isso, não é? Então a mesma mão, a mesma mão que abençoou Israel, tirando-o da escravidão do Egito, essa mesma mão vai ser usada, meus irmãos, para contrariar os israelitas, para puni-los, para castigá-los por causa da sua desobediência. Sempre é bom lembrar que o pacto é via de mão dupla. Deuteronômio 8:20. Sereis destruídos como as nações que o Senhor está destruindo diante de vós, por vos recusardes a ouvir a voz do Senhor vosso Deus. Obedeceu, tem vida. Desobedeceu, colhe a morte. Não tem jeito. Mais tarde, já para o fim da jornada no deserto, Moisés vai registrar o seguinte em Deuteronômio 18, de 9 a 14. Versículo 9 começa assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, presta atenção, não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo. Deus é claríssimo, não faça isso. Nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, gente que fica lendo a mão, gente que fica adivinhando, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico. Mágico aqui não é o ilusionista não, que diverte as crianças, não. Esse é o ilusionista, esse não tem maldade nenhuma, né? Mas é o mágico no sentido daquele que apela para ídolos e deuses para fazer coisas acontecerem. Não haja isso, nem quem consulte os mortos. Parece que Israel fez tudo errado. Exatamente o que Deus mandou fazer, Israel fez tudo o contrário. Pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus está expulsando os cananeus, os cananeus, de diante de ti. Serás perfeito para com o Senhor teu Deus, porque as nações que vais conquistar, a terra de Canaã, os moradores ali, chamados nações de Canaã, ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. E a grande ironia é que essas nações ouvem os prognosticadores e os adivinhos, e eles nunca adivinharam o que ia acontecer a eles. Não é interessante isso? Eles ficam consultando o horóscopo. O que diz o meu horóscopo? Eu só vou sair de casa hoje se o meu horóscopo me autorizar. Segunda-feira, não saia de casa, não vá trabalhar na segunda-feira. Aí é moleza, né? Terça-feira, também não vá trabalhar porque é perigoso. Quarta-feira, fique em casa porque... peraí. Isso é horóscopo de preguiçoso, né? Mas os cananeus deram ouvidos a essa gente, os adivinhos, que não adivinharam coisa nenhuma. A aflição chegando às suas portas, a destruição já chegando e invadindo os seus territórios,
e eles procurando os prognosticadores, os mágicos, os feiticeiros, os sacerdotes, e procurando, e cada um pagando mais caro do que o outro, e não adiantou nada, porque não adianta nada. Não faça isso, Israel. Israel, não faça isso, porque as nações que vais conquistar ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. Mas chega um momento, irmãos, chega um momento em que Israel está em cima do muro, Israel está ali seguindo Baal, mas chega um momento que é preciso tomar uma decisão. E isso é a terceira e última verdade que nós podemos tirar da experiência de Baal. Aqui nós voltamos ao nosso texto inicial. Aqui nós encontramos Elias no Monte Carmelo, desafiando os profetas de Baal. Era 1 contra 450 ou 900, e os profetas de Baal teriam que fazer com que Baal respondesse com fogo do céu. E aqui é simples de entender. Por que com fogo do céu? Porque Baal era chamado o deus da fertilidade, e ele era figurado, ele era desenhado, sempre mostrado, as figuras dele sempre mostram com ele segurando um raio nas mãos. Então ele era o Deus que jogava raio na terra, era ele que controlava, criam os cananeus. Então Elias faz, vamos orar, está aqui o altar, está aqui o sacrifício, tudo prontinho, e a gente vai orar, eu oro, vocês oram. O Deus que responder por fogo, esse é o Deus. Tá bom assim? Ótimo, legal, a turma gostou da proposta. E aí começaram os profetas de Baal, começaram a orar. Baal, Baal, responde-nos, Baal. Baal, Baal, responde-nos. E ficaram a manhã inteira gritando, Baal, responde, Baal, responde, Baal, responde. Alguém já disse até que antigamente os povos orientais tinham o costume de se hipnotizarem a si mesmos mediante a repetição interminável de uma frase, ou às vezes de só uma palavra só. E aí entravam em êxtase, e aí você imagina o resto. 1 Reis 18, 26, Baal, responde, Baal. E fizeram isso, irmãos, metade de um dia, a manhã inteira, gritando e se machucando e fazendo sacrifícios. Depois que eles já estavam cansados, Elias zombando, fale mais alto, talvez Baal esteja dormindo. Talvez ele esteja dormindo, seja preciso acordar esse Deus de vocês. Elias não está com reverência nenhuma nessa hora, ele está ironizando, porque às vezes a única arma contra a idolatria é ironia, não é possível. Como a ironia daquele missionário onde foi? Nesse país aí que agora se chama, Birmânia, como é que chama na Birmânia agora? Tem um novo Mianmar. O missionário foi a Mianmar, ou Birmânia antiga. E ele então evangelizava as pessoas, e as pessoas não queriam nada, ele evangelizava, e as pessoas tinham lá os seus ídolos, seus deuses, cada um mais gordo, mais feio do que o outro. Aí um dia ele comprou um cachorro de gesso, desse tamanho, e colocou na porta. Aí as pessoas, os nativos paravam, e aí estrangeiro, que é isso aí? Isso é um cachorro. Um cachorro, mas não temos deuses cachorros, mas por que você tem esse cachorro aí? Não, esse cachorro eu comprei para me proteger. Para proteger esse cachorro de gesso, vai lhe proteger? Aí o missionário parou de rir e disse, pois é, se esse cachorro não pode me proteger, porque é de gesso, os ídolos que vocês adoram também não podem proteger vocês, não pode. E aí as pessoas começaram a cair em si pela primeira vez, irmãos. Então gesso aqui, gesso ali, aquele não defende, esse aqui também. E então, aí começou toda uma série de raciocínios que acabaram na conversão de alguns deles. Até quando Elias, então, depois de zombar, de rir, de estimular esse espetáculo dantesco, desesperador, Elias então pega a palavra e diz a eles assim, até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? A minha tradução diz, até quando titubeareis? Quer dizer, vai ficar indeciso entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segui-o. Olha, se vocês chegaram à conclusão de que o Senhor é Deus, por favor, sigam o Senhor. Agora, se vocês chegaram à conclusão de que Baal é que é Deus, desçam desse muro, por favor, e sigam a Baal. Irmãos, é um profeta de Deus mandando o povo seguir a Baal.
Se ele for Deus, pode seguir. Porque sabia que não era. Sabia que não era. É interessante, porque o verbo usado aqui, até quando coxeareis? Eu gosto desse verbo. Tem a ver com coxa, com a coxa da gente, exatamente. E eu me lembro que eu estava pregando no Canadá, e eu resolvi abandonar meu papel, e resolvi, não faça isso, né? Pregando noutra língua, é complicado a beça. E aí eu esqueci como é que era o verbo coxear em inglês. Aí eu perguntei assim, irmãos e irmãs, o que eu estou fazendo aqui agora? O que eu estou fazendo aqui agora? A congregação em uníssono falou assim, you are limping. Limping. Eu estou limpando. Mancar, ficar puxando uma perna é to limp. É isso que eu estava fazendo. Aí eu falei, é exatamente isso que Elias acusou o povo de estar fazendo. Eles estavam manquitolando. Aliás, a tradução da Vulgata nesse texto é muito interessante, porque ela diz assim, olha, usqueco claudicatis, em duas partes. Em duas partes, você entendeu, né? Claudicatis é o verbo claudicare, verbo que nós temos em português, um verbo que ninguém usa, que é o verbo claudicar. Só professor de português que usa, né? O verbo claudicar quer dizer exatamente isso, mancar. E o sujeito está mancando ali, ó. Olha, ele está claudicando. Hoje a gente usa mais no sentido moral, né? Ele claudicou moralmente falando, quer dizer, pisou na bola. Outra expressão para pisar na bola. Fez isso. Então a Vulgata usa exatamente o verbo claudicar, mancar. Até quando vocês vão ficar mancando? Deus é bom, Baal também é. Deus é bom, Baal também é. Para com isso, diz Elias. Parem com isso. Escolham de uma vez por todas, se Deus é Deus, vão seguir e sigam só a Deus. Se Baal é Deus, sigam Baal, mas só Baal, pronto, não fica misturando as coisas. Eles queriam misturar. É a mesma tendência do brasileiro, não só brasileiro, todo mundo tem isso, de acender uma vela para Deus e outra para o diabo, agradar a um e agradar a outro, porque sabe como é que é? Eu quero pegar as bênçãos dos dois lados, eu quero pegar as coisas boas daqui dessa religião, dessa aqui também, daquela outra também. Eu quero me dar bem, meu irmão. Até quando? Pergunta Elias. Até quando essa ladainha vai continuar? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se é Baal que é Deus, parem com isso, por favor. Irmãos, quando a gente fica imóvel sobre o muro da indecisão, a gente está mancando entre Deus e Baal. Temos que parar com isso. Temos que parar com isso. O escritor inglês Robert Louis Stevenson chamava isso de, abre aspas, enfermidade de não querer. Enfermidade de não querer. Na verdade, enfermidade de não tomar uma decisão, de tentar agradar a um e agradar o outro. E aí Jesus chega e arrebenta e diz: ninguém pode seguir a dois senhores. Ou vai seguir a um ou vai seguir ao outro. Você não pode cantar no coro da igreja e participar do carnaval. Não pode agradar a dois senhores, não tem como. Ou você segue a Deus ou você segue a Mamon. Não, Mamon não, lá é Momo, né? Ou você segue a Deus ou você segue a Momo. Mas adorar os dois não dá, querido irmão. Absolutamente não dá. Não podemos viver com o coração dividido entre o poder do Espírito Santo e a fraqueza da carne, dividido entre a paz de Deus e a guerra dos homens. Deus não está interessado em ter adoradores divididos. Ele nos quer, meus irmãos, de tempo integral. Ele nos quer de devoção total, de vida inteira consagrada no altar, vida inteira completamente submissa a Ele. É isso que Ele quer de você. Portanto, meu irmão, nada de parcializações, nada de ficar em parte seguindo a Deus, em parte seguindo a Baal. Nada disso.
que nós sigamos e sirvamos ao Senhor, e somente ao Senhor. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, nós te agradecemos a clareza da Tua palavra e os desafios que ela nos apresenta, a que Te sigamos e a Ti somente. Senhor, são muitas as tentações para misturar os deuses, para servir a um e a outro igualmente, mas, ó Senhor, nós não queremos fazer isso, porque a Tua palavra condena isso. Então ajuda-nos a sermos seguidores de Cristo Jesus e dele somente, não voltando atrás, não misturando a santidade da Tua palavra, proposta por ela, com a pecaminosidade do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos santos e a não voltar atrás. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar, meus irmãos, o último hino, que é uma música que vem da Índia, e alguém colocou uma letra nela e diz assim: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. E se me deixarem, diz a terceira estrofe, os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, o que eu vou fazer? Atrás não volto não. Última estrofe, depois da luta vem a coroa, e a recompensa é certa e boa. Atrás não volto mais. Nesta noite eu queria oferecer a você a oportunidade de aceitar a Jesus como seu Salvador. Se há alguém aqui que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, talvez você esteja pensando, em 2016, pastor, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em me entregar a Jesus lá para setembro, outubro. Irmão, não pode fazer isso, você não sabe se vai chegar vivo até lá. A Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então faz o seguinte, você que está aqui hoje, ouviu a palavra, está vindo há vários domingos, está ouvindo a palavra, você que está aqui há muitos anos, ouvindo a palavra, e ainda não tomou uma decisão, eu quero desafiar você nesta noite, a descer do muro da indecisão. Se o Senhor é Deus, você siga o Senhor, se Baal é Deus, siga Baal, mas nessa noite tome uma decisão, não faça como o povo. A Bíblia diz que o povo não respondeu nada, o povo ficou em cima do muro, queria ficar. Então eu vou descer, vou estar ali embaixo, vamos cantar este hino, e enquanto estivermos cantando, eu vou esperar você ali embaixo, tá bom? Você se levante, se você estiver excluído de alguma igreja, quiser voltar para casa, cantando, atrás não volto mais, então se levante também e venha, eu vou esperar você ali embaixo. Vamos cantar? Tendo a oportunidade, junto a Deus, junto à igreja,
de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Você que está aqui nesta noite, você que veio, né, participar deste culto, vem agora, manifeste-se ao lado de Jesus. Se você está excluído, está afastado, desanimado, então é hora de reconsiderar o seu compromisso com Deus, de reatar a sua relação com Deus, começar isso agora, tá bom? Então, enquanto a música é executada, você ainda tem a oportunidade de fazer isso. Saia do seu lugar e venha. Eu vou estar sentado aqui no primeiro banco, esperando você. Que maravilha, né, irmãos? Uma festa, uma festa. Deus abençoe Abel, e a forma como ele interpreta esses hinos é maravilhosa. E nós louvamos a Deus pela vida dos nossos músicos aqui na nossa igreja, sempre louvamos a Deus por isso, né? Pelos dons que Ele dá a esse grupo tão bonito. Estamos chegando ao final do culto e queremos agradecer a você a sua presença aqui, foi muito bom tê-lo. Então eu vou pedir que você que nos dá a honra da presença, por favor, fique de pé, porque os irmãos que estão perto querem conhecê-lo melhor, queremos ver bem. Temos alguém que nos visita hoje? Temos, fique de pé, aquela irmã ali, isso, domingo passado ela esteve também, né? Isso, aquela nossa irmã ali. Muito bem, lá atrás temos o irmão também, que bom ter os irmãos aqui na casa do Senhor neste domingo, último domingo de janeiro. Deus abençoe. Nós temos ali atrás o Adilson Mango. Cadê o Adilson? Aquele jovem que está ali, ó.
Irmãos, o segundo irmão Ananias aqui me mandou o recado, o Adilson é angolano. Que bom, Adilson. Adilson veio lá de Luanda, capital de Angola, né? Ele veio de lá para estudar aqui no Seminário Batista do Sul. Está começando o curso agora? Já está começando? Já começou? Março. Está no segundo ano? Obrigado, irmãos. 2 de março, tá bom. Obrigado, Adilson, desculpe. O Adilson Mango, né, lá de Luanda. Terra boa, terra de... Um dia ainda vou conhecer Angola, irmãos, é um sonho, conhecer Angola, porque todos os angolanos que eu conheci no Canadá eram pessoas tão boas, crentes tão fiéis, que a gente deu vontade de conhecer aquela terra. Obrigado. Obrigado a você também, internauta, que está conosco, nos traz muita alegria a sua participação aí do outro lado da linha, do outro lado, né, do seu computador. Que bom que o seu computador está sendo usado para a glória de Deus, né? Não é pastor Roberig, da Bahia, morando na Bahia há 3 anos, declara sua grande alegria em poder cultuar com a igreja via internet. Tá bom. Obrigado também, Lisete Rocha, de São Paulo. E ela também agradece as inspiradas mensagens, agradece também a Deus pelos 92 anos de sua mãe, comemorados hoje em Vitória, no Espírito Santo. Que bom, parabéns para sua mãe. Lúcio Lessa, de Maceió, Alagoas, participando do culto, envia saudações a toda a igreja, pede orações por toda a família. De Valinhos, São Paulo, Edgar, Esther Lemos e Adésia, nós escolhemos servir ao Senhor junto com os irmãos. Louvar seu nome, solicitam orações por uma irmã com grave enfermidade em Vitória. Todo mundo pedindo coisa para Vitória, né? Então vamos pedir vitória para esses irmãos também, né? Marisa Amorim, Rio de Janeiro, pede orações por sua saúde, em virtude de entorse no pé direito. Por essa razão, não compareceu ao culto hoje, mas está acompanhando pela internet. Obrigado, minha Marisa. Deus abençoe a irmã. E de Assis, São Paulo. Assis, São Paulo, lá perto do Paraná já, né? O Nilton Meira parabeniza a igreja pela excelência da transmissão e pelas inspirações do sermão. Desejo que Deus continue abençoando a igreja. Obrigado, irmão Nilton. Assis, São Paulo, no mês de março, se Deus quiser, estaremos aí em Assis, pregando na primeira igreja, aniversário da igreja. Bom, tenho aqui também outras palavras. Eu tenho que avisar que quarta-feira tem culto. Essa quarta-feira tem culto. No domingo, não tem. Vai estar fechada a igreja no próximo domingo. Tinha gente pensando, irmão, que a igreja estava fechada hoje. Já pensou? De manhã perguntaram, pastor, não vai ter culto. Aliás, quarta-feira alguém perguntou, domingo não vai ter culto não. Eu falei, não, vai ter culto. Uma confusão na cabeça das pessoas, vai ter culto. Então teve o culto hoje, tem na próxima quarta, 19h30, e vamos ter na outra quarta, só na quarta de cinzas, né? Porque do domingo de carnaval é impossível chegar até aqui perto. E, muito bem. Nós temos um aviso esquisito, não queria fazer, mas nós estamos com dificuldade de abastecimento de água nos nossos reservatórios. Nosso reservatório já está usando o volume morto. Nunca pensei que ia usar essa expressão aqui na nossa igreja. Volume morto, né? As contas são pagas em dia, está aí a comissão de exame de contas que sempre vê que nós pagamos sempre as contas em dia, mas mesmo assim a igreja não está sendo abastecida. Estamos tentando descobrir o que está havendo. Então, por favor, quando você for abrir qualquer torneira aí, faça-o como sempre deve ser, né? Sempre com parcimônia, com prudência, porque esse líquido é muito precioso. Daniel, carona continua? O Ministério da Carona continua. Procure o irmão Daniel lá no Espaço de Pis ou no meio da rua mesmo, onde você encontrar o Daniel, fale com ele. Fale, eu quero uma carona. Eu moro em Copacabana, eu moro em Irajá, eu quero uma carona para cá. Pronto, e aí ele vai dar um jeito, ele vai ter a lista dos irmãos que oferecem carona, né, e os irmãos que precisam de carona. Então ele vai fazer um casamento da oferta com a procura. Oferta com a procura, não é isso? Irmãos, os embaixadores do rei estão ali, olha... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 embaixadores enchendo um banco. Deve ter outros mais espalhados por aí. E eu quero convidá-los para vir à frente agora. Pastor André, por favor, vem à frente também, pastor André. Se você não vier, eles não virão. Estão lá sentados. Falei rápido, rapaz, rápido. Venham correndo para cá. Eles estão cheios de medalha para mostrar para os irmãos. Olha, escuta só. Bom, irmãos, venham, embaixadores, podem vir. Nós temos um grupo hoje de 8 embaixadores.
7 embaixadores, mas foram 10 embaixadores no acampamento. Não, tem gente lá atrás, está perdido, são 8 mesmo. Ramon também vem, por favor. E o Brivaldo, cadê o Brivaldo? Irmão Brivaldo, por favor, vem. Ah, não pode sair dali? Não pode não, pastor? Sair dali? Hoje pode, né? Então, por favor, irmão Brivaldo, venha, o nosso conselheiro, juntamente com o Ramon. Bom, os embaixadores foram, como todo ano acontece, no acampamento nacional de verão, lá no Sítio do Sossego. Esse ano foi Fluminense. Esse ano mudou em função de alguns problemas. E esse ano, de forma histórica, né, na nossa igreja, pelo menos desde que eu estou aqui, não sei antes, o Brivaldo é mais antigo do que eu, não parece, né? Mas ele sabe melhor. A gente conseguiu o 3º lugar, irmãos. O 3º lugar foram quantas embaixadas? 24. Não foram só 3, viu? Foram 24 embaixadas e nós conseguimos o 3º lugar. Levanta bem alto, Abraão. Esse título, que para os embaixadores é muito importante, irmãos, porque eles passam o ano inteiro, pode baixar, obrigado. Eles passam o ano inteiro estudando a Bíblia aos sábados. Então, quando você estiver na sua casa no sábado, de sol, 2 horas da tarde, você vai pensar, os embaixadores estão agora na igreja estudando a Bíblia. Eles vêm sábado, todo sábado, de 2 às 4, e no domingo também às 5 horas. E é um trabalho muito sério que eles fazem, com a liderança do Brivaldo, do Ramon, do Vitor, que ficou conosco até dezembro, foi para... mas também participa desse legado. E eles conseguiram essas medalhas, e eu quero dizer uma por um, para que a gente possa valorizar esse trabalho. Os irmãos estão vendo que todos eles estão medalhados. Dos 10 embaixadores, apenas um não ganhou medalha, que foi pela primeira vez, é um rapaz que está vindo à nossa igreja há pouco tempo, ainda não é membro, ainda não é batizado, ou seja, apenas um, então, não conseguiu. Então, ótimo resultado para a gente. Olha, o Manassés Longo, o maior deles ali, olha, levanta a mão, Manassés. O Manassés, que é longo, ele ganhou o acampante de honra na cabine cowboy. Então, ele foi um dos melhores acampantes do seu quarto, né? Varreu muito o quarto, não foi, Manassés? Dormiu no horário, acordou cedo, né? Foi lá o líder do seu quarto, lá no Abilene. O Bruno não veio, né? Está viajando. O Bruno foi também, foi 3º lugar na biografia do Zacarias Campelo, olha, e AIS do núcleo Abilene. AIS é o melhor de todo o núcleo. Então, em cada núcleo devem ter o quê? Uns 50 meninos? Por aí. Ele foi 70, não dele? Então, de 70, ele foi o melhor do núcleo. Então, é um grande título, né? O AIS, nós temos 3 ASES aqui entre nós, né? O Bruno foi o AIS do núcleo do Abilene. Resultado de grupos. 2º lugar da competição de peças, ou seja, eles fizeram uma peça. A igreja já sabe, então, pastor, que nós temos um grupo de teatro aqui, olha, ganhou o 2º lugar no acampamento, com a peça do Bom Samaritano. A gente podia encontrar um espaço até para apresentar, né, quem sabe aqui no culto, ou em alguma união. Convite, né, estamos recebendo o convite. E o 2º lugar na competição de embaixada destaque. E também o 3º lugar no somatório dos pontos das provas bíblicas, peças e extras. Bom, eles foram com 3 conselheiros, 10 acampantes. Peraí, que tem uma outra informação também importante. Vamos lá. O Peterson, cadê o Peterson? Está aqui, levanta também a mão, Peterson. Ele ganhou o 3º lugar com versículos com referência bíblica, na categoria juniores. Sabe tudo de Bíblia, então os irmãos podem perguntar lá, qualquer versículo bíblico ele sabe onde está. Então, se tiver na dúvida lá, não procura o Google não, procura o Peterson. O Samuel, que está ali do lado, ganhou o 3º lugar de conhecimentos gerais da Bíblia e o 1º lugar da biografia Zacarias Campelo, categoria júnior. Então, ele sabe tudo da família Campelo. Então, o pessoal da Eclésia aí pode perguntar que ele está por dentro da história da família Campelo. O Guilherme, está ali na ponta, ganhou 3 prêmios. Ele foi o 2º lugar na montagem bíblica, o 2º lugar no conhecimentos gerais da Organização dos Embaixadores do Rei e o AIS do núcleo do Arco-Íris. Ou seja, o grupo... Quantas pessoas deviam ter no Arco-Íris? Mais 50? 20? Não, tinha mais. Ele... Coitado, aí, ó. Ele foi o melhor do grupo dele, do núcleo dele. Uns 40 ou 50, né? Se foi 20, também já está bom. O Eduardo Suquilanda, que está do lado dele, ganhou o 3º lugar em conhecimentos gerais da Organização dos Embaixadores do Rei e o acampante de honra da cabine azul do Arco-Íris. Então, ele foi o melhor da cabine dele. O Abraão, que está aqui levantando o nosso troféu, ganhou o 3º lugar em versículos com referência bíblica. O Murilo, que também está ali na ponta, ganhou o acampante de honra na cabine Leopardo, do núcleo Alvorada. E, por fim, o Pedro Paulo Júnior, que está ali,
ganhou o 3º lugar de versículos com referência bíblica, o 3º lugar de esgrima bíblica e o AIS do núcleo Abilene. Então ele foi aí, né, o melhor do núcleo todo dele. Ou seja, irmãos, esse destaque que a gente faz não é simplesmente pelos prêmios, mas para valorizar o trabalho dos meninos, o trabalho que é feito, né, suadamente pelos líderes e por cada um deles, e para que a igreja possa conhecer os frutos desse trabalho. Brivaldo e Ramon estão na liderança, nós estamos abertos também para outros conselheiros. Com a saída do Vitor, a gente ficou com uma lacuna. Se o irmão desejar contribuir com esse trabalho, por favor, procure a gente, que será muito bem-vindo. Só lembrando a quem não sabe, ou ensinando a quem não sabe, lembrando a quem esquece, que Embaixadores do Rei é um grupo de meninos na Igreja Batista, meninos de 9 a 16 anos. Então, se você... 17 agora? Aumentaram. Então, se você conhece algum menino nessa faixa etária, nem precisa ser membro da igreja, já traz para a embaixada. Olha, irmãos, eles têm um programa fantástico, programa de diversões, de estudos. É muito bom ser embaixador do Rei. Eu fui, e por isso eu tenho orgulho de ser embaixador. E você também. Quando nós passamos, você, embaixador, é que é feliz. Não é? Muito bom. E as meninas também têm o equivalente, são as mensageiras do Rei, tá bom? Então, se você conhece algum menino ou menina nessa faixa etária, não deixa na rua não, não deixa desocupado não, nada de ficar no computador direto não, traz para a embaixada, olha aí, ó, vale a pena, não vale? Vamos ficar de pé, vamos encerrar esse culto. Eu desejo que você tenha, se você for viajar, que Deus leve você em paz, guardado de todo mal, tá bom? E na próxima quarta-feira agora temos o culto e na outra quarta-feira de cinzas também. Vamos orar. Pastor André, você pode nos despedir então, uma palavra final de oração. Parabéns aos meninos, aos ases, né? Ases, negócio, palavra bonita, né? Ais. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por este culto que tivemos, que prestamos ao Senhor, é verdade. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade, por cada um que aqui está. Obrigado pela tua igreja, obrigado porque ela está aqui, nesse local. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe também agora a nossa saída, levando a gente em paz, em segurança até o nosso destino, até a nossa casa, e abençoando também a nossa semana, que se inicia hoje, que o nosso culto permaneça ao longo dos nossos dias, ao longo do nosso tempo, no trabalho, em casa, onde quer que a gente vá. Nós te agradecemos em especial por esse trabalho dos embaixadores do Rei, te agradecemos por esse fruto, te agradecemos porque o Senhor tem levantado obreiros para essa obra, para essa causa, te agradecemos por cada embaixador do Rei, que o Senhor os abençoe, faça com que eles permaneçam firmes no teu caminho, que o conhecimento que eles têm da tua palavra possa ser transformado na conversão genuína deles e na vida com o Senhor, na vida ao seu lado, Pai. Te agradecemos por tudo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Agora pode abraçar seu irmão. Oh